Olá pessoal, aqui é o Felipe Castanheira, professor do Maior que Zero, e hoje a gente vai começar uma aula de hidráulica que é o cálculo de reservatório. Começando com os conceitos iniciais, a teoria necessária. A gente vai pegar a NBR que fala sobre esse assunto. Depois a fórmula, quais variáveis você precisa conhecer, quais são os parâmetros necessários para calcular o reservatório. E por último a gente vai fazer um exemplo completo para você entender na prática como que funciona esse cálculo. Então vamos lá. A teoria necessária. Então vamos pensar o seguinte. Para você calcular o reservatório, a NBR que você precisa é a NBR 5626. Essa NBR, ela determina duas coisas. Primeiro, você tem que ter o reservatório com capacidade suficiente para 24 horas de consumo para todas as pessoas que estão naquele lugar. Por exemplo, se for um prédio, todos os moradores, o zelador. Se for um lugar comercial, todos aqueles que frequentam esse lugar, tá? Então, 24 horas tem que ser a capacidade para um dia inteiro. Além de uma reserva de emergência para o combate a incêndio. Porque, claro, se houver um incêndio, você precisa ter água, bastante água para você poder combater aquele incêndio. Se você for usar uma mangueira de incêndio, enfim, você precisa ter água o suficiente. Essa reserva, ela não é especificada, olha, tem que ser um valor X. Normalmente se usa 10 mil litros, tá? 10 mil litros de água a mais. E tem outras coisas que não estão na NBR, que a gente tem que considerar. Por exemplo, o tipo de obra. Vai ser um escritório? Então, escritório tem uma situação. Vai ser um apartamento, né? Ou seja, vai ser um prédio. Imagina o seguinte, no escritório, você não faz todas as refeições, você não está morando no escritório. Então, as pessoas costumam consumir menos água no escritório. Cerca de 50 litros por pessoa por dia. Já no apartamento, a pessoa toma banho, a pessoa se alimenta, a pessoa lava roupa. Então, é muito mais consumo. Então, apartamento, 200 litros por dia. Então, o tipo de obra influencia. O que é a edificação que você está calculando o reservatório? Isso vai importar para você saber o consumo. Outra coisa é que os prédios muitas vezes têm um reservatório inferior e um reservatório superior. Também não é estabelecida qual que é a proporção desses reservatórios. Pode ser metade metade, normalmente 60% embaixo, 40% no reservatório superior. Então acontece esse tipo de coisa, também não está na norma. Beleza, então imagina aí que você tem um prédio, um reservatório superior, um reservatório inferior. Esse aqui seria o reservatório inferior e esse aqui é o reservatório superior. Isso aqui é comum de acontecer. Uma outra coisa comum de a gente calcular é o seguinte. Você precisa saber o número de apartamentos, claro. Mas como é que eu vou saber o número de pessoas por apartamento? Então, normalmente se calcula 2 pessoas por quarto. 2 pessoas por quarto. Mais uma pessoa por quarto de empregada. Tá? Mas os prédios novos dificilmente têm quarto de empregada. Então, se for apenas quartos normais, 2 pessoas por quarto. Então, por exemplo, um apartamento de 1 quarto, 2 pessoas, 2 quartos, 4 pessoas e assim por diante. Um apartamento de 3 quartos com 1 quarto de empregada. Então, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Beleza. Então, esses são os cálculos iniciais. Agora, a fórmula. Como que eu calculo o volume de água necessário para a capacidade do meu reservatório de água? Então, como a gente falou, a gente vai ter água para 24 horas, tá? Mais a reserva de emergência, o combate ao incêndio, tá? Então, CD
consumo diário. Se for apartamento, a gente usa bastante. Normalmente, quando os professores passam esse tipo de exercício, eles passam para um prédio residencial. Então, 200 litros por pessoa. O número de pessoas, então esse número de pessoas, aí você vai precisar saber quantos quartos tem, você precisa saber quantos apartamentos por andar, você precisa saber quantos andares tem e assim por diante. Você vai multiplicando. E o tempo, também tem uma coisa que é importante falar, que tem alguns cálculos que pedem, olha, eu quero que o reservatório atenda 2 dias. Então, em vez de ser 1 dia, esse T pode ser 2. Então, multiplicaria aqui por 2 em alguns casos, mas na maioria das vezes é 1. Né? Calcula-se para 1 dia. Lembrando que a norma, ela estabelece um mínimo, tá? Não significa que você não pode ter algo a mais do que aquilo, mas o mínimo é você ter para 1 dia mais o combate ao incêndio. Mais o suficiente para você combater ao incêndio, beleza? Então, a partir daí, você consegue calcular o volume de água. E aí você pode dividir em reservatório superior e inferior. Imagina que você calcula aí um volume total de 500 litros, ou 5.000 litros, faz mais sentido, né? 500 litros seria 2 pessoas, nem 3 pessoas. Então, 5.000 litros. Aí você pode dividir reservatório inferior e reservatório superior, 2.500 para um, 2.500 para o outro, ou 3.000 litros para um, 2.000 litros para outro. E aí depende também, 200 não, 2.000. Depende também de como você quer distribuir. Beleza? Então vamos fazer um exemplo passo a passo para você entender aqui. Dimensionar o reservatório de um prédio de 9 andares, sendo 5 apartamentos por andar e 2 dormitórios por apartamento. O reservatório inferior deve ter 60% da capacidade total. Então, vamos começar com a fórmula, tá? O volume que a gente vai ter, volume necessário total, vai ser o consumo diário vezes o número de pessoas vezes o tempo mais a reserva de emergência para combate a incêndio. Sendo que a gente vai adotar esse combate a incêndio como 10.000 litros, tá? 10.000 litros. Primeiro, vamos calcular o N. Quantas pessoas a gente vai ter nesse prédio de 9 andares, 5 apartamentos? Então vamos pensar o seguinte, ó. São 2 dormitórios. 2 dormitórios, sendo que isso é por apartamento. São 5 apartamentos por andar, 9 andares por apartamento. Com isso eu descubro quantos dormitórios tem em total. Mas não é só descobrir quantos dormitórios, eu quero saber quantas pessoas. Então eu vou considerar 2 pessoas por dormitório, ok? Então a gente faz aqui, ó, 2 vezes 5, 10 vezes 9, 90 vezes 2, 180. Então a gente tem 180 pessoas. Esse é o nosso N. O que eu fiz aqui? Multipliquei número de dormitórios vezes número de apartamentos por andar vezes número de andares vezes número de pessoas por dormitório. Beleza? 180 pessoas. Cada uma vai consumir 200 litros por dia. E a gente vai calcular isso aqui para 1 dia, ok? Então a nossa conta ela vai ficar assim. Volume vai ser igual. Consumo 200 litros por pessoa diariamente. Vezes 180, que é o número de pessoas. Vezes 1 dia, mais 10.000 litros. Ok? Então, vamos lá. 2 vezes 18 é 36. 36 mil vai dar aqui. 36 mil mais 10 mil, 46 mil. Ok? Vamos só pensar aqui, ó. Se fosse 180 vezes 100, ficaria 18 mil. É isso aí. 18 mil vezes 2, 36 mil mais 10 mil, 46 mil litros. Só que
ele falou aqui que o reservatório inferior ele deve ter 60% da capacidade total. E ele quer que a gente dimensione os reservatórios. Então a gente vai considerar que tem um reservatório inferior e um superior. Ok. Então, quanto que é 60% de 46 mil litros? Então, quanto que é 60% de 46 mil litros? Então, o reservatório inferior vai ser, 60% é 0,6 vezes 46 mil litros. Então, a gente pode fazer, cortar esse 0, com um zero daqui. E aí a gente faz 6 vezes 4.600. Vai dar 0, 0, 6, leva 3 aqui. 6 vezes 4, 24, 27. Então, 27.600. No superior vai ser 0,4 vezes 46 mil. Então, 0,4 vezes 46 mil. 4 vezes 6 dá 24, vai 2. 4 vezes 4, 16, mais 2, 8. 18 mil litros e 400. Então, 27.600 litros no reservatório inferior, 18.400 no reservatório superior. Soma dos dois tem que dar obrigatoriamente ali a reserva total de 46 mil. Então, aproximadamente 28 mais 18 dá 46. Beleza. Então é isso. Um abraço, bons estudos a todos e tchau!